Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, o pagamento do auxílio emergencial será retomado amanhã. O benefício vai ser pago em 4 parcelas e os valores variam de acordo com o perfil do beneficiário. Na segunda rodada, o valor pode ir de R$ 150 a R$ 375, mas o valor médio é de R$ 250. As parcelas vão de abril a julho e tem o direito a receber quem já foi beneficiado em dezembro de 2020. O auxílio emergencial será depositado nas contas digitais dos trabalhadores que estão inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem durante um período de 3 a 4 semanas. Depois disso, o valor poderá ser sacado ou transferido para uma conta corrente. O calendário obedece às mesmas regras dos pagamentos de 2020. Para o público geral, o valor será pago conforme a data de nascimento. E para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento vai acontecer de forma diferente. Quem está inscrito no programa poderá sacar o valor nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O benefício só será pago para pessoas que recebem um valor menor do que o auxílio. Desde o dia 14 de março, o aplicativo Caixa Tem está liberado para que os beneficiários façam a atualização dos dados. E mudando de assunto, o governo federal deve fazer a semana de leilões de portos, aeroportos e ferrovias. A expectativa é de arrecadar um crédito privado de 10 bilhões de reais com as concessões. A partir desta quarta, o governo realiza uma série de leilões no setor de transportes, chamada de InfraWeek. Estão na lista 22 aeroportos, a ferrovia de integração Oeste-Leste na Bahia e 5 terminais portuários. O Ministério da Infraestrutura prevê a geração de mais de 200 mil empregos de forma direta, indireta e efeito renda, ao longo dos contratos de arrendamento e concessões. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, explicou que as rodadas de leilões vão ser por setores, começando com os aeroportos, divididos em 3 blocos, Sul, Norte 1 e Central. Esse leilão envolve projetos de longo prazo, com concessões de até 30 anos e pode representar uma arrecadação de mais de 6 bilhões de reais em investimentos. A concessão do primeiro trecho da ferrovia de integração Oeste-Leste, entre Ilhéus e Caetité, na Bahia, deve garantir mais de 3 bilhões de reais em investimentos. Já os 5 terminais portuários, sendo 4 no porto de Itaqui, no Maranhão, e 1 no porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, devem render mais de 600 milhões de reais em melhorias nos terminais. Marca o início da nossa jornada de leilões de 2021. Então, é começar com o pé direito. Acho que é uma ousadia o que nós estamos fazendo, né? O momento, obviamente, é delicado, mas a gente também não podia perder a oportunidade de nos colocar à disposição do mercado, oferecendo ativos, né? Mostrando oportunidades e saindo até na frente em relação a outros países. E falando sobre coronavírus, o Instituto Butantan entregou hoje mais 1 milhão de doses de vacina contra a Covid ao Programa Nacional de Imunização do Governo Federal. Até o fim de agosto devem ser fornecidas 100 milhões de doses da Coronavac. Com este lote, o Butantan forneceu um total de 37 milhões e 200 mil doses da vacina Coronavac para serem distribuídas em todo o país. O Instituto realiza uma força-tarefa para seguir envasando em ritmo acelerado doses para entrega ao Programa Nacional de Imunizações. Para dar conta da demanda, o Instituto dobrou o quadro de funcionários na linha de envase. Até o fim deste mês, o Butantan deve finalizar o primeiro contrato firmado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 46 milhões de doses do imunizante, desenvolvido em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Até o fim de agosto, devem ser fornecidas mais 54 milhões de doses da Coronavac, totalizando 100 milhões de doses da vacina. E nos destaques internacionais, o governo colombiano reforçou o toque de recolher nas cidades com maior ocupação hospitalar.
O novo horário vai das 6 da tarde às 6 da manhã nas cidades em que a ocupação de leitos de terapia intensiva passe de 85%. E a partir de 8 da noite, onde o número for de mais de 80%. Os toques de recolher estão em vigor desde 23 de março, mas agora os horários foram modificados. A situação epidemiológica do país... A situação epidemiológica do país tem apresentado piora em alguns municípios nas últimas semanas. Da mesma forma, existe risco de uma nova ascensão nacional nas próximas semanas. Por isso, devemos atuar, prevenir e tomar decisões oportunas. Até 19 de abril, as medidas vão afetar cerca de 7 milhões de pessoas. No momento, a nova restrição não vai afetar os 8 milhões de moradores de Bogotá, que registra 65% de ocupação das UTIs. A Colômbia é o segundo país da América Latina com mais contágios, com mais de 2,4 milhões, atrás do Brasil, e o terceiro com mais mortes, com quase 64 mil. E Portugal começou hoje a segunda fase do relaxamento das medidas contra a Covid. O país sofreu com a segunda onda da pandemia no começo do ano. Depois de 2 meses de fechamento, Portugal reabriu nesta segunda-feira museus, varandas de cafés e escolas de ensino médio. O relaxamento das medidas faz parte da segunda fase do plano de desconfinamento do país, duramente atingido pela segunda onda da Covid-19 no início do ano. Depois da reabertura das escolas primárias em 15 de março, nesta segunda-feira, os alunos do ensino médio voltaram às aulas. Os demais setores que retomarem as atividades vão precisar seguir rígidas normas sanitárias. As reuniões estão limitadas a 4 pessoas por mesa nos terraços e os museus vão precisar adaptar os horários. Nas academias, as aulas coletivas não estão autorizadas. Muito menos afetado do que outros países europeus durante a primeira onda, Portugal teve que enfrentar uma explosão de casos depois das festas de fim de ano. Os hospitais ficaram saturados e o governo impôs um confinamento geral em meados de janeiro. E olha só, pelo menos 28 pessoas morreram no naufrágio de uma balsa em Bangladesh, que transportava cerca de 50 passageiros. As informações foram divulgadas por autoridades locais. A embarcação foi retirada da água e vários corpos foram encontrados, mas as buscas por eventuais sobreviventes continuam. O naufrágio ocorreu depois que a balsa Sabit Al Hassan se chocou com outro barco no centro de Bangladesh. O acidente ocorreu no rio Chitalaxia, após ter zarpado da cidade de Narayanganj, a 20 quilômetros da capital Dhaka. Segundo um funcionário do governo, o destino era o distrito vizinho de Mushinganj. Um membro da polícia local disse à AFP que a balsa transportava muitos passageiros ansiosos para deixar a cidade, depois que o governo decretou um confinamento nacional de 7 dias a partir de segunda-feira para lidar com o recente aumento de casos de Covid-19. Os acidentes com balsas são frequentes em Bangladesh, país localizado em um delta atravessado por centenas de rios. Milhões de pessoas dependem dessa forma de locomoção, especialmente na região costeira do sul do país. Mas as embarcações costumam estar sobrecarregadas e navegam em más condições. Em junho do ano passado, pelo menos 32 pessoas morreram no naufrágio de uma balsa que colidiu com outro barco em Dhaka. E para encerrar, o governo britânico informou que planeja testar um sistema de passaporte sanitário na Inglaterra já em abril. Esse formato já é adotado em Israel e Nova York, nos Estados Unidos. A medida permitiria a retomada de atividades muito afetadas pela pandemia, como jogos de futebol com público e eventos em locais fechados. O projeto inclui um certificado de status de Covid-19, que indica se uma pessoa foi vacinada, é negativa ou tem anticorpos para permitir reuniões com muitas pessoas. O passaporte não deve ser exigido nos transportes públicos nem em comércios essenciais, além de bares quando voltarem a abrir. A partir de meados de abril, vai começar a ser testado em ocasiões como a semifinal e a final da Copa da Inglaterra de futebol, uma noite em uma boate e uma conferência em Liverpool. O projeto foi recebido com hostilidade por mais de 70 deputados britânicos de todo o espectro político, que o consideraram discriminatório. Muitos países avaliam a possibilidade de criar algo parecido e alguns já colocaram um projeto do tipo em prática, como a China. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Ótima tarde para você.